Olá pessoal, eu sou o chefe Juarez Campos, estou aqui na loja da Simac para falar para vocês sobre uma técnica chamada fritura de imersão. Como o nome indica, fritura de imersão é quando você pega o alimento, mergulha ele numa gordura, num óleo, numa temperatura apropriada para dar sabor, cor e crocância. E eu acho que eu estou no lugar ideal. Por quê? Porque o grande valor de uma fritura em imersão, a coisa mais importante é exatamente a temperatura do óleo e da gordura. Isso você só consegue numa boa fritadeira. E aqui nós temos vários tipos de fritadeira e nós vamos mostrar a vocês duas técnicas e vocês vão ver que facilidade você tem isso para enriquecer o seu negócio, a sua padaria, até mesmo na sua casa, o seu restaurante. Olha, vai ser fantástico. Como eu já falei para vocês, a fritura de imersão depende de uma temperatura apropriada do óleo de fritura. É necessário que nós tenhamos uma temperatura entre 170 e 190 graus. É muito difícil conseguir isso num fogão em casa, tá? Porque quando você acrescenta o produto frio, a temperatura cai, fica encharcado de gordura. E uma técnica de fritura e imersão, o produto não pode ficar encharcado, tem que ficar colorido, tem que ficar crocante. Para isso você precisa de uma fritadeira. Essa fritadeira pode ser a gás, essa fritadeira pode ser elétrica, essa fritadeira pode ser de óleo e água, que é um tipo de fritadeira que a Venâncio tem, que você não estraga a sua gordura, ou seja, o empanado, a sujeira que fica no óleo desce para a água, você tira, o seu óleo vai estar sempre limpo e você vai ter uma sobrevida muito maior do seu óleo. Consequentemente, você vai poder fazer frituras muito mais vezes e de muito melhor qualidade. A técnica é muito simples. Primeiro que é importante que o alimento não seja muito grande, sejam pedaços menores ou médios. Você pode fritar direto, a gente chama de fritura de imersão direta. Por exemplo, frango a passarinho. Eu pego o frango e frito direto na fritadeira, não preciso empanar. Algumas técnicas a gente precisa empanar. Por exemplo, existe uma outra técnica que é você passar no trigo ou você passar no fubá e fritar. Como, por exemplo, o nosso peruá da beira de praia. A minha mãe fazia um muito legal, que ela fazia com a meio da asa ou coxinha da asa, onde ela está temperada, só passa na farinha de mandioca, sem empanar, sem fazer massa, sem nada, e a gente coloca para fritar. Como vocês podem perceber, a temperatura em uma fritadeira profissional é extremamente importante. Se eu coloco isso num óleo comum em casa, a temperatura cai e eu não vou ter a cor e eu não vou ter a crocância que precisa um empanado. Então, no nosso caso aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma fritura de uma meio de asa, poderia ser uma coxinha de asa, simplesmente passada na farinha de mandioca. Mas poderia ser passado no trigo, no fubá, outras coisas direto, sem eu fazer empanadura nenhuma. Eu vou deixar ela fritando na temperatura certa. Um cuidado que a gente sempre tem que ter, não colocar produtos demais, porque se você coloca em quantidade muito grande, você corre o risco de a temperatura baixar e o seu produto ficar encharcado de gordura e não ficar douradinho como tem que ficar. Poucos minutos depois, olha, a nossa coxinha da asa já está toda douradinha, empanada, e a gente vai passar um papel toalha para tirar o excesso de gordura. Olha só, dourada, crocante, não está encharcada de gordura, ou seja, uma fritura de alta qualidade. A outra fritura que nós vamos fazer é o que a gente chama de, tecnicamente, fritura avienense. Na verdade, é o que vocês chamam em casa de milanesa. Milanesa é necessário que você use ou frango, ou peixe, ou berinjela, ou abobrinha, ou filé, batido bem fininho. Porque o que é o bom de uma fritura em imersão? O que é o bom de um empanado? É a crocância. E a crocância se dá com temperatura correta, com empanadura correta, mas com produto mais fino. Se você faz com produto muito grosso, ele tem muita umidade.
Se tiver muita umidade, você não consegue dar crocância. Essa técnica, chamada vienense, ela leva trigo, ela leva ovo batido com um pouquinho de água, um pouquinho de leite e alguma coisa que dê crocância. No nosso caso, estou usando panko. Poderia usar farinha de rosca, poderia usar farinha de pão, poderia usar gergelim, poderia usar coco, poderia usar qualquer outras coisas. Olha, eu passo, esse filé foi temperado com sal e pimenta do reino só, passo no trigo, tiro o excesso. Por que eu passo no trigo? Porque como ele é muito fino, se eu fritar ele direto lá, ele vai ficar seco, sem gosto de nada. Eu passo no trigo porque o trigo vai segurar o suco dele. O que vai dar crocância a ele? A farinha de rosca. Só que se eu pegar a farinha de rosca ou o pão e quiser colocar aqui, ela não vai grudar. Então eu preciso de uma cola. O que vem ser a cola? O ovo, que você não precisa bater demais. Então a gente passa no ovo, ó, tira o excesso, vem na farinha panko ou na farinha de rosca, de um lado e do outro, e vai empanando. É muito interessante você fazer isso com a mão. Quando você faz todo empanado, quanto mais próximo de servir você fizer, melhor ele fica. A crocância se mantém. Mas num restaurante, por exemplo, onde tem um movimento muito grande, muitas vezes você tem que deixar alguns empanados já prontos, não tem problema. Os empanados, o ideal é que assim que você acabar de empanar, você colocar em alguma coisa fria, numa geladeira ou num freezer, para fixar muito mais isso aqui. Por quê? Porque o ovo está líquido. Se você coloca, fazendo papel de cola, se você coloca ele direto, corre o risco de soltar. Não vai acontecer comigo, por causa da experiência que eu tenho. Então nós vamos colocar aqui, olha só, passei no trigo para segurar o suco, passei na mistura de ovo com água para servir de cola e colei aqui um produto extremamente crocante, que é o panko. Poderia ser farinha de rosca, como eu falei. Ah, vou fazer um peixe, vou botar coco. Você pode colocar o que você quiser. Então, olha só, a fritura na temperatura certa, entre 170 e 190 graus, uma coisa que você consegue com uma fritadeira elétrica ou uma fritadeira a gás mais profissional. Você fazer isso no fogão de casa, você não consegue. Vou colocar isso aqui, ó, e ele vai fritar. Um detalhe importante dessa técnica: se você tem um negócio, em casa basta uma fritadeira dessa, mas se você tem um restaurante, se você tem um café, se você tem uma pizzaria, se você tem uma padaria, o que seja, o ideal é você comprar a fritadeira da Venâncio de óleo e água. Por quê? Porque todos esses grãos da fritura, eles ficam no óleo, né? Você teria que todo dia filtrar isso aqui e passar numa peneira para manter seu óleo limpinho. O óleo e água não. Ele já desce para a água, depois você só tira a água, o seu óleo tem um tempo de vida muito maior. E quanto melhor, quanto mais puro for o seu óleo, mais ele vai durar, mais economia você vai fazer e melhor vai ser a qualidade da sua fritura. Então depende para que você quer. Aqui nós temos de tudo, para casa, para pequenos negócios e para grandes indústrias. É só você vir aqui que a Venâncio tem, tá? E olha, é muito simples. Existe uma outra técnica de fritura que são massas. A gente faz uma massa, você bate ovo, mistura com trigo e aí você acrescenta alguma coisa para aerar. Pode ser água com gás, pode ser cerveja, pode ser fermento químico tipo pó royal. Você mistura isso, coloca um pouco de trigo e faz uma pasta, um cremezinho. Pega o peixe ou o que seja, passa no trigo, tira o excesso, passa nessa massa e frita em imersão. Assim que os ingleses fazem o prato principal deles, que é o fish and chips. Eles pegam o filé de peixe, passa no trigo, passa numa massa que leva cerveja e frita em imersão. Aqui, olha, eu vou virar. Vocês vão ver que a cor está perfeita, dourada, e vocês vão ver que ele vai ficar bem seco por causa da temperatura que eu tenho numa fritadeira desse porte. Já está bom. Olha o tempo que nós levamos para fazer uma fritura dessa. Te deixa ele escorrer para tirar o excesso de gordura e a crocância está perfeita. Olha só como isso está sequinho e crocante. Perfeito. Olha,
Olha o barulhinho. Então, gente, tem coisas que são falsas economias e tem coisas que te dão muito retorno. Tanto para o pequeno negócio, quanto para o grande negócio, quanto para a sua casa. Se você gosta de frituras, croquete, pastéis, quibe, o que seja, frango a passarinho, coisa empanada ou não, legumes empanados, como os japoneses fazem, o tempurá, eles acrescentam clara numa massa para fazer isso. O ideal é você ter uma fritadeira profissional. Uma fritadeira elétrica, pode ser a gás, pode ser com água e óleo ou não. O importante é que você faça isso num produto profissional. E sabe onde você encontra isso? Aqui na Acimac. Aqui na Acimac você encontra essa variedade de produtos da Venâncio. Você pode comprar de acordo com a sua necessidade e ainda uma condição de pagamento maravilhosa. Conversa com o nosso pessoal. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal do YouTube da Acimac, nos veja nas redes sociais, dê os seus comentários, dê as suas curtidas. Olha, nós temos muitos vídeos interessantes que vão vir por aí.